Você está ouvindo o Rani Newscast, o maior podcast de Brasília. Ele é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e esteve à frente da segurança pública do Distrito Federal em um dos momentos mais importantes da história recente do país. Hoje o Rani Newscast recebe Ricardo Capelli. Capelli, seja bem-vindo. Nosso primeiro quadro aqui chama Quem é Você na Fila do Pão? Então eu quero saber que você diga aí para o nosso ouvinte, quem ainda não lhe conhece, quem é Ricardo Capelli? Primeiro, um prazer grande estar aqui, poder conversar com você, Rani, com toda a sua audiência. Veja, Ricardo Capelli nasceu no Rio de Janeiro, trabalho com administração, com gestão pública há 25 anos, estou em Brasília há 22 anos, tenho 2 filhos, minha filha mais velha, de 14 anos, nascida e criada aqui no Distrito Federal, enfim, e agora presido. Nos últimos anos, estive no Ministério da Justiça e Segurança Pública, fui secretário executivo, fui interventor federal da Segurança Pública no Distrito Federal no dia 8, assumi interinamente também o Ministério do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, fui ministro interino também do GSI. Depois do Ministério da Justiça, assumi a presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é uma agência vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, Ricardo Capelli é um democrata, nacionalista, carioca de nascimento e brasiliense de coração. Certo. No carioca de nascimento, eu quero que você fale como foi a infância do Capelli no Rio. Foi uma infância tranquila. Eu sempre morei na zona norte do Rio de Janeiro. Sim. Em Vila Isabel, perto do Maracanã. Então, uma infância bem tranquila, até a adolescência, né? Porque eu perdi meu pai muito novo. Foi? Meu pai morreu, eu tinha 17 anos. E aí, com 17 anos, eu fui trabalhar já. 17, 18 anos, eu comecei minha vida vendendo plano de saúde de porta em porta nas ruas do Rio. Sério? Então, já aprendeu a se comunicar aí, né? Então, como eu perdi meu pai muito cedo, então eu tive que ir para a luta muito cedo. Foi o homem da casa. Então comecei a trabalhar muito cedo, minha mãe trabalhava, minha irmã mais velha também foi trabalhar, todo mundo foi trabalhar. Então, nunca tive moleza, sempre tive que trabalhar duro. Certo. No Rio você cursou? Eu comecei cursando, eu fiz 3 cursos, 2 eu fiz matemática na UFRJ, mas aí não concluí. Aí eu larguei matemática na UFRJ justamente porque eu precisava trabalhar. Sim. E o curso era só de manhã e de tarde. Então, para quem precisava trabalhar, não dava. Diurno não rola. Diurno não rola. E aí eu larguei, e aí eu fui fazer, na época, tecnólogo em processamento de dados numa universidade privada. E aí, só que no meio dessa trajetória, eu acabei me envolvendo com o movimento estudantil. Sim, aí a gente vai chegar na Uni. E aí acabei virando presidente da Uni, da União Nacional dos Estudantes. E aí acabei não concluindo esse curso, e aí voltei depois da Uni, e aí voltei para fazer jornalismo. E aí fiz jornalismo, comecei no Rio e terminei aqui em Brasília, aqui na Unieuro. Foi? Foi. Então é aqui que começa a sua história com Brasília? Terminei aqui na Unieuro. E aqui em Brasília também eu fiz uma pós-graduação, uma especialização em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, aqui na 602 Norte. Sim, então eu estudei ali também, fiz uma pós ali, uma especialização. Então minha vida acadêmica, apesar de eu ter me formado em jornalismo, mas minha vida é muito mais vinculada à pós-graduação que eu fiz, que é a administração pública. Eu trabalho como gestor público
há 25 anos. Certo. Então já tem essa experiência na gestão pública. E eu ia perguntar isso, como foi migrar da Uni, né, da militância estudantil para os bastidores aqui de Brasília, para trabalhar no serviço público, principalmente no serviço público muito próximo no alto escalão, né, como você trabalha? Eu trabalhei, veja, eu já fui secretário municipal de uma prefeitura lá do Rio de Janeiro, de uma prefeitura grande de Nova Iguaçu, uma cidade grande, que tem 1 milhão de habitantes. Eu fui secretário estadual do governo do Maranhão, fui secretário nacional aqui do Ministério do Esporte, fui secretário executivo do Ministério da Justiça, que é uma espécie de vice-ministro da Justiça e Segurança Pública. Então, veja, ao longo desses 25 anos, eu acumulei muita experiência na administração, na gestão pública, ocupando funções nos 3 níveis de governo, funções de comando, de liderança. Então, eu comecei... Claro, você perguntou como é que foi sair da Uni e migrar para a gestão, veja. Eu fui trabalhar primeiro no governo, coordenando uma área de políticas públicas para a juventude, e aí você vai aprendendo. Depois eu virei diretor do ministério, depois virei secretário nacional. Sim. E eu fui acumulando experiência ao longo desses 25 anos, ao mesmo tempo em que eu fui estudar também. Sim. Então eu fui para a Fundação Getúlio Vargas estudar administração pública. Então foi um período que eu fui aprendendo na prática e estudando na universidade. Certo. E como é a sua relação com Brasília? Você gosta, é um apaixonado por Brasília, como você se apresenta nas redes sociais? Veja, eu já estou aqui há 22 anos, né? Sim. Então, já minha família, meus filhos criados aqui, então tem uma relação muito direta com Brasília. E essa relação aumentou ainda mais a partir do dia 8 de janeiro. Certo. Que a gente vai chegar agora, nosso primeiro quadro aqui chama Por Trás da Imagem. A gente tem uma foto, eu queria que você descrevesse, porque nós estamos no YouTube, mas estamos também no Spotify, então para quem não está vendo a imagem, eu queria que você descrevesse para o pessoal que está só ouvindo e o que significa para você essa imagem. Esse é o capacete do batalhão de choque afundado, provavelmente esse é o capacete da soldado Marcela, que foi afundado no dia 8 de janeiro, por uma barra de ferro que estava nas mãos daqueles criminosos que quebraram a sede dos 3 poderes. Ela teve o capacete dela afundado, depois eles retiraram o capacete e, nas palavras dela, ela que me disse, eles iam finalizá-la, iam matá-la. Mas aí o sargento Beroaldo, num ato de bravura, pulou em cima dela e conseguiu salvá-la. Certo. Como você descreve esse momento da nossa história, esses acontecimentos de 8 de janeiro, porque você, muito provavelmente, é uma das pessoas que mais tem conhecimento sobre tudo o que aconteceu e como aconteceu. Veja, eu sempre digo que todo mundo pode votar em quem quiser. Graças a Deus, o Brasil é uma democracia forte. Então você pode votar na esquerda, na direita, pode votar em quem que você quiser. Mas o que você não pode é porque o seu candidato perdeu, você querer chutar o juiz, você querer rasgar a democracia, você querer depredar a sede dos 3 poderes da República ou tentar dar um golpe de Estado porque seu candidato perdeu. Veja, ganhar e perder é próprio da democracia. Seu candidato perdeu, volta para casa, trabalha que daqui a 4 anos tem eleição novamente. Isso é da democracia. Agora, a intolerância, o ódio, a tentativa de golpear as instituições é inaceitável. Que foi o que aconteceu na sua visão, na verdade, na visão histórica, nos atos de 8 de janeiro. Veja, o 8 de janeiro não foi uma manifestação que se transformou em depredação comum. Sim. Quem está dizendo isso não é o Ricardo Capelli. Quem diz isso é a Polícia Militar do Distrito Federal. Naquele dia 8, nós tivemos 44 policiais militares
feridos em combate, tentando defender os prédios públicos. E eu fui visitar os feridos naquela mesma semana no batalhão de choque. E eles me relataram, o relato deles é muito forte, porque eles dizem o seguinte, eles dizem que a Polícia Militar do Distrito Federal é acostumada a conter manifestações de 20, de 30, de 50, até de 100 mil pessoas sem problema algum. Mas o que eles relatam, os policiais, é que no meio daqueles manifestantes existiam homens profissionais, homens com luvas, com radiocomunicador, homens com conhecimento de tática de combate, com planejamento de ação no campo de batalha. Então você tinha entre os manifestantes militares ou paramilitares treinados para perpetrar aquela ação contra os poderes. Entendi. Imediatamente após os atos, você assumiu a intervenção federal aqui no Distrito Federal. E quais foram as ações que você tomou imediatamente? Como isso... Como você poderia relatar esse momento da nossa história aqui do Distrito Federal? Veja, foi um momento muito difícil, porque existia uma tensão muito grande. Eu assumi com a missão, eu assumi na tarde, no final da tarde, início da noite do dia 8. E a minha missão era clara, era esvaziar a esplanada dos ministérios, desmontar o acampamento golpista que foi montado em frente ao quartel-general do Exército e efetivar o maior número de prisões possíveis. Então foi um momento muito tenso, muito difícil. A gente conseguiu esvaziar a esplanada, a gente efetuou algumas prisões ali na altura da rodoviária. Sim. E eu fui a pé conduzindo a tropa até a entrada do setor militar urbano, quase em frente ali à Catedral Rainha da Paz. E naquele momento se deu um dos episódios mais tensos daquela noite, que é quando eu tento entrar com a Polícia Militar para desmontar o acampamento e efetuar as prisões, e eu sou impedido por uma coluna de homens da Polícia do Exército que fechavam a frente do setor militar urbano, e não só os homens da Polícia do Exército, mas o Exército também, para impedir a minha entrada, mobilizou blindados para a frente, para a entrada do setor militar urbano. Então foi um momento muito tenso, eu tive diálogos muito tensos, tanto com o general Dutra, comandante militar do Planalto, quanto com o general Arruda, então comandante do Exército. Eu fui o primeiro a chegar no quartel-general do Exército na noite do dia 8. Você diria que o Exército foi conivente com os atos, em certo nível, de 8 de janeiro? Veja, eu não acho que o Exército foi conivente, porque eu acho que a gente tem que separar as pessoas físicas das instituições. Uma coisa é a atitude das pessoas, de algumas pessoas do Exército. Outra coisa é a atitude da instituição. Aquele movimento não aconteceu e não teve desdobramentos mais graves. Uma das razões, são várias, é que não contou com apoio do alto comando, com maioria no alto comando do Exército. Certo. Mas é claro que existiu, por parte do então comandante em chefe das Forças Armadas, quando os acampamentos foram montados em outubro de 2022, Jair Bolsonaro. É isso que eu ia perguntar. Na sua visão, qual o papel do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro nesses atos, nessas manifestações, nessas depedração, no acontecimento e no planejamento como um todo? Na sua visão, qual o papel do ex-presidente nisso tudo? Veja, o dia 8 ele não começa no dia 8. O dia 8 ele é o ápice de uma tentativa golpista que começa muito antes.
Jair Bolsonaro passou 4 anos atacando as instituições da República. Jair Bolsonaro passou 4 anos atacando os ministros do Supremo Tribunal Federal e atacando as urnas eletrônicas e todo o processo eleitoral, tentando erodir a confiança do povo nas eleições e nas instituições da democracia. Ele perde, e esse foi um movimento contínuo que sobe de patamar no dia seguinte ao segundo turno das eleições presidenciais, que elege o presidente Lula. No dia seguinte ao segundo turno, são montados acampamentos que se transformam em verdadeiras cidadelas, porque nesses acampamentos tinha cozinha industrial, geradores, banheiros químicos, central para gravação de podcasts, de vídeos. Era uma cidadela que foi montada em frente aos quartéis generais do Exército, defendendo claramente o rompimento institucional. Não há precedente na história do Brasil de acampamentos como esses, montados em frente aos quartéis generais do Exército, sem que houvesse nenhuma reação das Forças Armadas. Esses locais, em frente ao quartel-general, aos quartéis generais do Exército, são áreas de segurança nacional. Então, aqueles acampamentos jamais teriam sido montados se não tivessem contado com a conivência, no mínimo com a conivência, de Jair Bolsonaro. E vamos lembrar a gravidade desses acampamentos. Tudo o que aconteceu depois das eleições passou pelo acampamento. O dia 12 de dezembro, quando o presidente Lula foi diplomado aqui em Brasília, que houve aquele quebra-quebra, a tentativa de invasão da Polícia Federal, tentaram jogar um ônibus de cima de um viaduto. Aqueles manifestantes que perpetraram aqueles crimes, eles estavam no acampamento, saíram do acampamento, praticaram crimes aqui, quebra-quebra, destruíram veículos, tentaram botar fogo em veículos, e acabado aquele ato criminoso, eles voltaram para o acampamento para se refugiar no setor militar urbano. No dia 24 de dezembro, quando alguns criminosos tentaram explodir um caminhão-tanque nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília, eles planejaram o crime no acampamento, saíram de lá para praticar o crime e depois voltaram para se refugiar no acampamento. Você imagina o que seria explodir um caminhão-tanque no Aeroporto Internacional de Brasília na véspera do Natal, no dia 24. Então, veja, Jair Bolsonaro tem muita responsabilidade. Por quê? Porque sem a conivência dele, esses acampamentos jamais teriam sido montados. E esses episódios criminosos não teriam acontecido. Eu sempre repito, para você entender a gravidade disso, se qualquer pessoa que está nos assistindo agora pegar uma barraquinha de camping, um iglu, e tentar montar em frente a um quartel-general do Exército, não vai durar 5 minutos. Não fica. Então, se ficou lá, é porque tinha a conivência do então comandante em chefe das Forças Armadas, Jair Bolsonaro. Certo. Passando por todos esses crimes que você está falando, muitos deles já estão sendo julgados no STF. Existe uma crítica, principalmente dos setores da direita, com relação à dosagem dessas penas, e existe também um projeto de anistia que, inclusive, nas últimas semanas voltou a ganhar um fôlego. Então, qual é a sua opinião sobre esse projeto de anistia a esses crimes? Olha, o Brasil não aguenta mais impunidade. O que eles estão defendendo é impunidade. Aquele quebra-quebra, sabe quem pagou para restaurar tudo? Fomos nós, são as pessoas que estão nos assistindo. Então a pessoa não pode perpetrar um crime contra a democracia, destruir o patrimônio material, imaterial, cultural do Brasil,
Depois ali foi gasto um dinheirão para restaurar aquilo tudo. E fomos nós que pagamos. Quer dizer que o cidadão vai lá, pratica os crimes e depois fica impune. Anistia. Então veja, o Brasil não aguenta mais impunidade. E eu volto a dizer, você pode votar em A, B ou C. Agora não é porque seu candidato perdeu que você pode sair quebrando tudo. Tem muita gente que votou no ex-presidente e que não concorda com isso. Sim. Então eu acho que quem perpetrou crimes tem que responder por eles. Chega de impunidade no Brasil. Certo. Falando sobre... A gente está falando um pouquinho aqui sobre os atos de 8 de janeiro, mas tem uma maneira agora de entender um pouco mais sobre os atos de 8 de janeiro, e eu queria que você falasse sobre o 8 de janeiro que você não viu, que está lançando essa semana. Eu estou lançando um livro amanhã, estou lançando um livro agora na terça-feira, amanhã às 19 horas, na Livraria Travessa, ali no Casa Parque, e o livro se chama O 8 de Janeiro que o Brasil não viu. Eu me senti no dever de registrar para a história tudo o que aconteceu, todos os bastidores, todas as decisões tomadas, por que as decisões foram tomadas, registrar tudo do dia 8, do dia 9, daquela primeira semana, que foi uma semana muito difícil para a democracia brasileira. E também registro no livro a experiência dos 23 dias de intervenção federal na segurança pública aqui do Distrito Federal. Então é um livro de história, porque conta fatos históricos gravíssimos e sem precedente na história do Brasil, e é também um livro de gestão de crise, porque ali, aquela primeira semana principalmente, foi todo dia 2, 3, 4 crises, incêndios, e a gente tendo incêndios, a gente tendo que administrar aquilo ali, né? Então é um livro que eu acho que as pessoas vão gostar bastante. Tem muitos fatos, mas também tem muitas histórias sobre aqueles eventos que ainda não foram revelados e que eu estou contando tudo no livro. Certo, vai sair pela Editora Intrínseca, não é isso? A Editora Intrínseca é o selo História Real, que é um selo da Editora Intrínseca. Certo. Então, e já está disponível, veja, amanhã é o lançamento, a noite de autógrafos, no Casa Parque às 19 horas, na Travessa, na Livraria Travessa, mas o livro também já está disponível nas livrarias e também nas plataformas, na Amazon e outras plataformas. Perfeito. Vamos agora para o nosso segundo quadro, que é Verdade ou Mentira, certo? Eu vou fazer algum comentário aqui e você vai me dizer se é verdade ou mentira. Já sabia do 8 de janeiro seria tão grave e tentaram alertar as autoridades. Veja, porque aí não Ficou vago. Veja, houve os alertas, é verdade, houve alertas na sexta-feira, dia 6, e no sábado, dia 7. Todos os alertas foram repassados ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que é quem tem a responsabilidade constitucional de cuidar da segurança do Distrito Federal. E em todos os momentos, o governador disse, fiquem tranquilos, está tudo sob controle. Parte da segurança pública do DF foi conivente com os atos. Verdade ou mentira? Veja, houve contaminação de parte da cúpula. E eu afastei vários comandantes naquela primeira semana. Agora, seria injusto colocar o erro de alguns na conta da tropa, porque a Polícia Militar do Distrito Federal é formada por homens e mulheres honrados, que fazem um trabalho de excelência aqui na capital. Tanto que, naquela tarde e noite do dia 8, nós tivemos 44 policiais militares, homens e mulheres, feridos em combate. Então, é verdade que houve contaminação de parte da cúpula, mas eu tenho plena confiança na tropa da Polícia Militar que lutou, fez o que pôde, dada as condições em que foi colocada.
Existia chance real de um golpe de Estado naquele momento? Verdade ou mentira? Veja, a história, ela não é feita, não existe um planejamento estratégico preciso para a história. A história, ela é escrita no calor dos acontecimentos. A história é feita quente. Então, veja, eu tenho a convicção de que eles tentaram transformar aqueles atos do dia 8 num estopim de algo maior. Sim. Eu acho que eles apostaram que, ao fazer aquilo, aconteceria um levante no Brasil, que outras capitais se levantariam. Mas isso não aconteceu porque o presidente Lula imediatamente assumiu o comando da situação, junto com o ministro Flávio Dino, me nomeou interventor e eu imediatamente também assumi o comando da tropa. Então, veja, se a gente não tivesse tomado as atitudes que tomou, talvez o desfecho pudesse ser outro. Sim. Por quê? Volto a dizer, porque não existe, eu acho até engraçado, eu vejo gente dizendo, não foi tentativa de golpe, porque os requisitos para um golpe não estavam presentes. É como se houvesse receita de bolo para golpe. Isso não existe. Né? Eu sempre digo, quando o Mourão Filho desceu a serra de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro na madrugada do dia 31 de março de 64, se ele tivesse encontrado resistência, talvez a história fosse outra. Sim. Então, na minha opinião, é claro que houve uma tentativa de golpe, mas que foi debelada pela ação enérgica dos três poderes que se uniram, né? Sim. Tanto o presidente Lula quanto o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. Você acha que a democracia brasileira ainda segue ameaçada nos bastidores? Veja, a crise da democracia não é um problema do Brasil. Ninguém imaginaria o Capitólio nos Estados Unidos sendo atacado com 6 pessoas mortas. A democracia no mundo ocidental vive uma crise. Por quê? Porque a gente vive a maior concentração de renda e riqueza da história da humanidade. Então você tem uma riqueza que está cada vez mais na mão de poucos bilionários. Sim. E a população cada vez mais esmagada. Então, a democracia para a maioria da população significa um sistema onde a vida dela vai melhorar. Democracia para a maioria do povo é sinônimo de prosperidade. Agora, e se você está na democracia e a sua vida não está melhorando? Aí você começa a desconfiar da democracia. Então, essa crise da democracia, ela não está só no Brasil, está em todo o mundo ocidental. E ela nos impõe o desafio de entregar mais prosperidade. O que dá segurança à democracia não é polícia, não é forças armadas. O que garante a democracia é prosperidade. Por isso é tão importante agora esse debate, inclusive, sobre quem paga mais imposto. Sim. Quer dizer, quem é que vai pagar mais imposto? O governo, corretamente, está defendendo que bilionários, banqueiros e bets paguem mais imposto para poder isentar de imposto quem ganha até R$5.000. Então essa é uma forma de fazer justiça e de também defender a democracia. Certo, o governo tem enfrentado muita resistência, entrando nesse ponto, que é no projeto do IOF aí, justamente de fazer essa taxação dos mais ricos. Obviamente essas pessoas têm muito mais poder de barganha, muito mais poder de lobby. Mas, ao mesmo tempo, o governo tem se encontrado no sentido de uma comunicação mais eficiente. Como você classifica esse momento do governo e essa proposta de taxar os super ricos? Inclusive, até o presidente Lula levantou uma faixinha essa semana sobre taxar os bilionários. Olha, acho que o governo está muito bem, e eu dou números. No primeiro ano, o mercado dizia que o Brasil ia crescer 0,9%. O Brasil cresceu 2,9%. No segundo ano, o mercado dizia que o Brasil ia crescer 1,5%. O Brasil cresceu 3,4%. Nesse ano, que eles diziam que a economia ia desacelerar, o Brasil já cresceu 1,4% no primeiro trimestre.
E se comparar o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado, o crescimento foi de 2,9%. A taxa de investimento no Brasil, no primeiro trimestre desse ano, comparada com a taxa de investimento do primeiro trimestre do ano passado, cresceu 9,1%. Isso significa o quê? Empresários investindo, confiança, acreditando no Brasil. E nós estamos com o menor desemprego da história, 6,2%. Então, veja, os números do Brasil apontam que o Brasil está no rumo certo. Agora tem, claro, uma contradição. Porque apesar do Brasil estar muito bem, você tem uma grande resistência da elite brasileira de fazer justiça tributária. Sim. É inaceitável no Brasil que uma enfermeira, que um professor, que um policial militar, que um trabalhador pague mais imposto que um banqueiro, que um milionário. O que o governo está propondo é que quem ganha até R$5.000 não pague mais imposto. Para compensar isso, quem ganha mais de R$1 milhão por ano pague no mínimo 10%, porque hoje não paga quase nada. Sim. Veja, isentando quem ganha até R$5.000, nós vamos estar isentando mais de 20 milhões de pessoas de pagar imposto. E, para compensar isso, quem ganha mais de R$1 milhão por ano, nós estamos falando de 140 mil pessoas. Então é você aliviar 20 milhões e cobrar um pouquinho de quem não paga nada, dos milionários que são 140 mil. Então isso é fazer justiça. E é isso que o presidente Lula está tentando fazer. Certo. Vamos falar agora um pouquinho sobre o cenário local, Sim. certo? Eu quero que você faça uma avaliação do governo Ibanez Rocha / Celina Leão e como você encara essa gestão de Ibanez há basicamente 7 anos à frente do GDF. Olha, eu estou andando muito pelo Distrito Federal. Eu todo mês estou pegando uma semana e estou indo morar numa cidade do Distrito Federal, na casa das pessoas. Nessa semana, eu continuo trabalhando normalmente na BDI, mas eu dispenso carro, motorista e venho trabalhar de transporte público, de ônibus, de metrô, do que tiver. Em janeiro, eu morei uma semana no Sol Nascente. Eu andei no Sol Nascente e no Pôr do Sol. Em fevereiro, eu morei uma semana em Santa Maria. Rodei aquilo tudo, Porto Rico, a Vila dos Carroceiros, rodei tudo. E em março, eu morei uma semana na Estrutural. Morei na Estrutural, morei na Santa Luzia. Em abril e maio, eu morei uma semana em Samambaia. Rodei tudo também, fui na expansão de Samambaia, dormi uma noite no Morro do Sabão, rodei tudo. Em junho, eu fui pro Gama. Quem ama, mora no Gama. Eu vivo isso no Gama. Em junho eu fui pro Gama, rodei tudo também, fui no Parque da Prainha, fui no Parque Vivencial e Urbano, no Parque Ecológico, fui no Hospital do Gama, fui na UPA, rodei tudo. E agora, no próximo final de semana, eu estou indo para o Recanto das Emas. Veja, o que eu estou encontrando é uma cidade absolutamente desigual. O que eu estou encontrando é serviços públicos de qualidade na área nobre da cidade e equipamentos públicos abandonados nas chamadas cidades satélites. O que eu estou vendo é um caos na saúde pública do Distrito Federal. Eu estou encontrando pessoas que estão perdendo parentes, gente que está morrendo na fila da saúde, na fila das UPAs. E isso é um escândalo muito grande. Por quê? O orçamento da saúde no Distrito Federal esse ano é o maior orçamento do Brasil. Sim. Serão 13 bilhões de reais. É mais de 1 bilhão de reais por mês para a saúde pública do Distrito Federal. Certo. Esse problema da saúde pública, Capelli, lhe interrompendo um pouquinho, é um problema crônico aqui na saúde
do Distrito Federal, inclusive muito pior que outros estados mais pobres do Nordeste, por exemplo. E vários governos que foram se passando e sucedendo aí falaram que ia resolver o problema da saúde do Distrito Federal. Nenhum conseguiu resolver. Recentemente, o PSB lançou pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Capelli, governador, como você conseguiria ajustar esse problema que parece quase insolucionável? Nós sabemos que não é, mas vários dos governadores que passaram e prometeram não conseguiram solucionar esse problema que a população sofre bastante aqui no DF. Olha, primeiro tem que botar um bando de gente na cadeia. O que está acontecendo aqui é criminoso. Para você ter uma ideia do que está acontecendo aqui, quando você pega o dinheiro da saúde e divide pela população, o valor do orçamento da saúde dividido por cada pessoa do Distrito Federal, por cerca de 3 milhões de habitantes, dá R$ 4.300 por pessoa. Você sabe quanto é a per capita da saúde no Goiás? R$ 791. No Goiás tem R$ 791 por pessoa para a saúde. Aqui, R$ 4.300. E sabe o que está acontecendo? As pessoas de Santa Maria, do Gama, estão indo buscar atendimento em Valparaíso, em Céu Azul, no Novo Gama. Porque a saúde no Goiás está funcionando melhor do que aqui. Sim. Antes o pessoal dizia que o problema da saúde no Distrito Federal é que Goiás vinha para cá ser atendido, o entorno, e aí pressionava a saúde. Hoje inverteu. É o Distrito Federal que está indo para ser atendido no Goiás, porque lá funciona e aqui não. É um crime o que está acontecendo aqui no Distrito Federal. O secretário de Saúde, nós tivemos 6 secretários de saúde em 6 anos, sendo que teve um que foi preso durante a pandemia. O atual secretário, ex-presidente do IGES, é investigado. Então, o que está acontecendo aqui é caso de polícia, porque não é problema de falta de dinheiro. E o que a saúde precisa aqui é de gestão. Porque, veja, com mais de 1 bilhão por mês, como é que não tem médico? O que as pessoas estão pedindo não é um exame de alta complexidade, não é um exame, uma cirurgia de última geração. As pessoas estão pedindo o básico e não tem o básico. Por que não tem médico? Cadê o dinheiro da saúde? A saúde só não colapsou de vez em função do trabalho heróico dos enfermeiros. Sim. São os enfermeiros que estão atendendo, dando diagnóstico, receitando, segurando segurando a onda nas unidades de saúde. Porque não tem médico, não consegue ter atendimento básico. Sim. Está tudo abandonado. Certo. Veja, os serviços... Aí você fala, e como resolver? Veja, por que resolve em outros estados e aqui não consegue? Por que você chega numa unidade de saúde e você não tem lá, eletronicamente, o nome dos médicos, dos enfermeiros, dos servidores que estão lá trabalhando num painel eletrônico automático para a gente saber quantas pessoas estão trabalhando lá? Por que não tem ponto digital? Qualquer prédio que você entra hoje, qualquer lugar que você entra, você tem identificação biométrica, facial ou biométrica. Por que os servidores, ao entrarem, já não fica registrado que ele está lá? Por que não tem um painel? Por que não tem transparência? Tem que ter transparência para a população poder acompanhar e cobrar. Tem que ter condições mínimas para os profissionais de saúde trabalharem, que também não tem. Sim. Porque não tem material, não tem remédio, não tem equipamentos básicos, não tem insumos básicos. Então, veja, o que falta na saúde é transparência e gestão. Eu te dou um exemplo que o PSB já fez. No Recife, durante a pandemia, o prefeito João Campos criou um aplicativo chamado Conecta Recife e toda a população do Recife se vacinou marcando dia e horário pelo aplicativo. Por que aqui não pode ser assim? Sim, o prefeito João Campos é um dos mais bem avaliados do país. Hein? Por que aqui não pode marcar consulta, exame, marcar tudo pelo aplicativo? Por quê?
Falta de gestão? Veja, o que eu ouço é que não tem gestão, que está tudo abandonado. O governo atual do Distrito Federal, eu chamo de governo dos ricos. Eles estão preocupados em atender as demandas da elite dessa cidade e não estão preocupados com a maioria da população que está morrendo na fila da saúde. E tudo que eles estão fazendo é privatizar, entregar os serviços para os empresários amigos. Eu dou um exemplo. Eles deixaram sucatear todo o serviço de imagem da saúde do Distrito Federal. Quem quer fazer uma tomografia, uma ressonância, uma ultrassonografia, não consegue fazer na rede pública. Sim. Chegou ao ponto do Tribunal de Contas do Distrito Federal intimar o governo a concluir uma licitação para a compra de tomógrafo e aparelho de ressonância e que estava levando 7 anos. Você imagina uma licitação levar 7 anos. Loucura. Teve que o Tribunal de Contas intimar para eles terminarem. Mas sabe por que eles não terminam a licitação e deixam estragar tudo? Porque eles publicaram uma licitação para entregar todo o serviço de imagem do Distrito Federal para uma empresa privada. Eles montaram um edital para privatizar o serviço de imagem. Nesse edital, de acordo com as regras que eles botaram, no final só se qualificou uma empresa. Sabe qual é o valor do contrato? Valor. 3,2 bilhões de reais. Então, esse é o esquema deles. É sucatear o serviço público para depois privatizar e entregar tudo para os empresários amigos deles. Então, o que está acontecendo na saúde é grave. Falta gestão, falta liderança, falta vontade de fazer. A cobertura, por exemplo, do programa de saúde da família aqui é baixíssima. Aqui podia triplicar o programa de saúde da família. Não faz porque eles não têm interesse. Então o que está acontecendo aqui é gravíssimo. Quando começou esse ano, tinha quase 1 bilhão de reais, mais de 700 milhões de reais do Fundo Nacional de Saúde nas contas paradas. Sim. Então não tem gestão, tem incompetência, tem corrupção, tem incompetência, tem falta de vontade de trabalhar, de fazer gestão. Com trabalho, com gestão, você resolve o problema da saúde no Distrito Federal, porque dinheiro não falta. Certo. O PSB lançou você pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Você se sente preparado para administrar o GDF? Veja, para mim foi uma grande honra contar com a confiança do meu partido, do PSB, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, do prefeito João Campos, que é o prefeito mais bem avaliado do Brasil. A eleição é só no ano que vem, muita coisa vai acontecer até lá, mas eu me sinto preparado para cumprir qualquer missão que o meu partido me der. Certo. Eu avisei no meu Instagram que você ia estar aqui, pedi que mandassem algumas perguntas e nós vamos agora para as perguntas. Tá, Leandro? Pergunta do ouvinte, bora lá. O DF está pronto para um novo perfil de gestor? Veja, eu acho que precisa ter um novo perfil de gestor. Chega dos gestores aqui que gostam das festinhas no Lago Sul, que gostam das patotas com os empresários ricos, amigos. Eu te dou um exemplo. Eu ando aqui no Distrito Federal, o que eu mais ouço é gente das cidades, gente de Vicente Pires, gente de Samambaia, gente de Arniqueiras, gente de todos os locais da Ceilândia, de Santa Maria, gente querendo regularizar o seu terreno. Sim. É o que eu mais ouço. Não conseguem. A TerraCap não regulariza, não conseguem. Quando a TerraCap aparece para regularizar, é cobrando um preço absurdo. Sabe o que aconteceu agora? O Ibanez, ele fez a cessão e regularizou o terreno do campo de golfe do Distrito Federal. E aí os jogadores de golfe vão dar uma plaquinha no campo com o nome dele. Quer dizer, para os ricos. Você já viu algum pobre jogar golfe? Não. Para os ricos, ele vai lá e regulariza. Para a população pobre, a maioria da população do Distrito Federal, ele está se lixando. Então, veja, é preciso ter um novo perfil de gestor que bote o pé no chão, que ande no meio do povo, que ouça o povo, que governe para o povo e não para uma elite aqui, para uma patotinha
do Distrito Federal. Próxima pergunta. Você tem apoio do presidente Lula nessa pré-candidatura? Veja, eu tenho uma admiração profunda pelo presidente Lula. O presidente Lula depositou em mim também muita confiança ao me nomear interventor da segurança pública do Distrito Federal no dia 8. Depois houve um momento também turbulento no Gabinete de Segurança Institucional. O presidente Lula me nomeou ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional. Depois o presidente Lula me nomeou agora presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Então, veja, eu confio muito no presidente Lula e creio que ele também confia em mim em função das missões que ele me deu. Agora, claro, o presidente Lula, assim como eu, a gente está concentrado nesse momento em governar o Brasil, em entregar políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Essa questão de apoio só vai ser decidida lá na frente. Volto a dizer, eleição é em 2026. Tá certo. Eu vou pular aqui agora para o nosso bate-bola rápido. Vou lhe dizer algumas palavras aqui. Quero que você me responda com uma palavra. Desafio para você. Uma palavra, vamos lá. Um político que você admira. Já enganchou no primeiro, viu? Não, é porque só pode ser um, né? Só pode ser um? O presidente Lula. Certo. Um livro que você recomenda. O livro? Recomendo. Se você não recomendar, vou recomendar o seu. Vou recomendar o meu. O 8 de janeiro que o Brasil não viu, Ricardo Capelli. Certo. Um medo. Ricardo Capelli não tem medo? Mas o que a vida quer da gente é coragem. Muito bem. Brasília em uma palavra. O lugar que eu escolhi para viver. Brasil em uma palavra. Esperança. Segurança pública em uma palavra. Firmeza. Democracia em uma palavra. Inegociável. Um sonho. Acabar com o muro que separa a Brasília do cartão postal do Distrito Federal real. É um conselho para quem quer fazer política diferente. Ousadia. O maior orgulho de sua trajetória. Contar com a confiança das pessoas. E um segredo... Simples, das pessoas simples, que eu recebo muito carinho nas ruas. Certo. E um segredo para sobreviver na política de Brasília? Coragem. Certo. Queria agradecer a você por ter vindo, certo? Dei uma encurtada aqui em virtude da sua agenda, mas agradeço por você ter vindo aqui. Agora tem o último quadro, que é o Venda Seu Peixe. Nesse momento você pode falar lá com a nossa audiência, deixar suas redes sociais e aproveitar e falar mais um pouquinho do seu livro. Nosso programa vai na quarta-feira ao meio-dia, você vai lançar um dia antes, na terça-feira, mas o livro vai estar disponível, então manda um recadinho aí para o nosso público e deixe também suas redes sociais. Olha, eu quero deixar um abraço a todos, foi um prazer poder conversar aqui com vocês, dizer que a gente está construindo aqui um trabalho muito forte na ABDI, na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, para estimular o crescimento do Brasil, gerar mais empregos, e também a gente está com um trabalho forte aqui no Distrito Federal, conhecendo o Distrito Federal, conversando com as pessoas para a gente construir um projeto democrático, progressista para o ano que vem. Não é possível a gente ter duas cidades diferentes, a Brasília do cartão postal e o Distrito Federal da maioria do povo, que tem um tratamento absolutamente desigual. Então é muito trabalho. Quem quiser acompanhar mais um pouquinho do nosso trabalho, acompanha lá no Instagram, Ricardo Capelli, Capelli 2 P's, 2 L's, I no final. Só botar Ricardo Capelli você vai me achar, continua acompanhando a gente. E se você quiser conhecer um pouquinho também da nossa
da história do Brasil. Vai nas livrarias ou nos sites que faz venda, mercado eletrônico, de venda de livros, e que você vai encontrar lá o 8 de janeiro que o Brasil não viu. Ricardo Capelli, tenho certeza que você vai gostar muito, o livro está muito bom, está com uma leitura muito dinâmica, contando fatos e trabalhando também gestão de crise nesse momento tão delicado e importante da vida brasileira. É isso. Capelli, muito obrigado. Obrigado. Até mais. Você está ouvindo o Rani News Cast, o maior podcast de Brasília.